Que mãos terão esculpido este rosto? Que espírito concebeu assim o olhar humano de Deus? Que umas vezes parece triste, dramaticamente triste, outras vezes apenas resignado. Houve um artista que foi encarregado de substituir estes olhos por outros, de vidro. Com o cinzel pronto para o primeiro golpe, sentiu chegar-lhe à alma aquele estranho olhar. Reteve o gesto e disse: não posso. Por isso, os olhos do Senhor Santo Cristo dos Milagres continuam a ser os mesmos de sempre. A beleza de Valdecabaços, na vila de Água de Pau, anuncia a omnipotência criadora de Deus. E no convento de Nossa Senhora da Conceição que ali houve, jovens clarissas o adoraram durante alguns anos. 2 delas teriam ido a Roma pedir autorização para que fosse erguido o mosteiro e receberam do Papa Paulo III, ou de alguém por ele, esta imagem do Senhor. Mas por causa dos perigos de piratas e corsários, a comunidade teve de buscar refúgio em lugares mais seguros. Umas recolheram-se em Vila Franca do Campo, outras vieram mais tarde para o convento de Nossa Senhora da Esperança em Ponta Delgada. Foram estas que trouxeram consigo a imagem do seu Senhor. A estátua de meio corpo representa Cristo no momento em que Pilatos o apresentou à multidão dizendo: eis o homem já torturado e agora mais escarnecido ainda, que enfrentou o olhar de quantos o condenavam, sem saber na verdade que culpas haveriam de acusá-lo. Essa imagem, que fora feita para servir de sacrário, esteve abandonada durante mais de um século, mas viria a ser oferecida ao culto público para veneração na igreja do mosteiro e para longas horas de aclamação pelas ruas da Ponta Delgada. Uma manifestação impressionante de fé e ínfima parte da glória que ele merece, mas que quase toca os limites do humanamente possível. E foi uma jovem freira, natural da Ribeira Seca da Ribeira Grande, que entendeu, como vontade divina, essa reparação devida ao Santo dos Santos, Teresa da Anunciada. A Madre Teresa da Anunciada, através daquela imagem, ela vive uma grande experiência de fé centrada em Cristo. É de tal maneira que ela depois não fica só na paixão. Quer dizer, ela consegue descobrir que naquele Cristo que é flagelado, que é coroado de espinhos, que é abandonado pelos seus, que é condenado, ela consegue descobrir o Senhor. A Madre Teresa da Anunciada vivia esta devoção à paixão de Jesus, mas já na perspectiva da realeza de Cristo, portanto já na perspectiva da ressurreição. Isto aqui tem presente uma intuição de fé muito profunda, porque é olhar para o mistério pascal de Jesus na sua inteireza, quer dizer, paixão, morte e ressurreição, porque nós estudamos na teologia que é precisamente pelo mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus é que ele é constituído Rei e Senhor. Naturalmente, como é um Rei e Senhor que se apresenta sem poder e até se apresenta, digamos, cheio de chagas e humanamente humilhado, portanto, significa então que o seu reino, como Jesus diz claramente perante Pilatos, não é deste mundo. Portanto, que ele não vem reinar com a força, com o domínio, mas vem reinar com o amor. Durante os dias da festa do Senhor Santo Cristo, Ponta Delgada transforma-se numa espécie de Jerusalém açoriana. De toda a ilha e de todas as ilhas, de cada lugar no estrangeiro onde se reza em português imigrado com sotaque miguelense, há sempre alguém que está presente, ao menos pela saudade,
E os que não conseguem vir, exilados nas suas Babilónias, talvez sofram os mesmos sentimentos que poderiam imaginar-se para um judeu devoto. Ó Jerusalém, Jerusalém, a maior dor dentro dos teus muros é mais suave que um bálsamo na escravidão do exílio. É mais clara a noite no vale do Cedron que o meio-dia sobre os rios de Babilónia. É menos triste a morte no deserto de Judá que o nascimento de um filho à sombra dos salgueiros do Eufrates. Como eu serei feliz, Jerusalém, quando as minhas lágrimas voltarem a cair sobre as tuas pedras. Tudo o que na sua paixão serviu para atormentar ou escarnecer Cristo, aqui no Santuário da Esperança transforma-se em sinal de excelsa realeza. Para a procissão, a imagem é adornada com as melhores joias. A coroa com mais de 1000 pedras preciosas. O resplendor que ultrapassa as 7000. O cetro feito de rubis, ametistas, topázios, esmeraldas e diamantes. As cordas dos pulsos de ouro com aljôfares e outras joias e que medem mais de 5 metros. E o medalhão do peito que encobre a cavidade que servia de sacrário e tem uma pequena cruz com o santelenho. Estas joias são do século XVIII e foram executadas por ourives e joalheiros portugueses. Também do século XVIII são as capas mais antigas. Existem 25, todas elas peças de grande valor artístico, sendo de finais do século XX as mais recentes. E há ainda 12 muito singelas, capas essas que podem ser peregrinas, pois se destinam a cobrir doentes que as pedem ao santuário, às vezes até dos Estados Unidos ou do Canadá. E há 2 pequeninas que não são vermelhas, como as outras, mas brancas, para as crianças que já carregam na vida a pesada cruz de alguma enfermidade. Não falta quem se escandalize com a magnificência do tesouro do Santo Cristo e sugira que ele poderia ser vendido, por exemplo, para dar o dinheiro aos pobres. Mas todas aquelas joias são, de certo modo, um testamento de quem as ofereceu. Seria lícito contrariar a vontade de um morto, ou mesmo de alguém que, ainda vivo, tenha deixado ao Senhor um anel de casamento, ou outra joia de estimação, como o penhor da sua fé? Afinal, o próprio Jesus louvou a pecadora, que lhe ungiu os pés com um perfume que valeria o mesmo que muitas das melhores pedras preciosas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A festa do Senhor Santo Cristo coincide com o encerramento do ciclo pascal. Começa no fim de semana do último domingo da Páscoa e termina na quinta-feira da Ascensão. Mas, uns dias antes, já os arredores do mosteiro vivem a sua preparação imediata. É a instalação da eletricidade. São as barracas para saciar a fome e a sede, ou os simples desejos de um apetite que, em tempos como este, parece mais disposto a tudo. As tendas da parafernália de objetos úteis ou de brinquedos infantis. As de diversão ativa. As exposições agrícolas, industriais, comerciais e de artesanato. Pode aferir-se o pulsar económico da ilha na Grande Feira, em que se transforma a zona em que tem como centro de referência o antigo Largo de Nossa Senhora da Conceição, que depois foi de São Francisco e mais tarde Praça 5 de Outubro ou da República. Mas, mais que tudo isso, Campo do Senhor. Há 8 décadas, a iluminação do arraial ainda era feita com lanternas de tochas alimentadas a petróleo. 3/4 de todo este tempo de esplendor da eletricidade tem a presença contínua de um homem, que é um dos símbolos das festas e desde 1966 o responsável por todos os trabalhos. Humberto Muniz, o artista pintor dos grandes murais de luz. E quando começa aqui, a versão de Cristo lá dentro, nas minhas orações que faço, digo-lhe assim, ó Senhor, e começo estes trabalhos,
para ti e para mim, ninguém cai, ninguém se pise. Quando acaba o trabalho, eu venho estar com ele agradecer. Digo assim, senhor, até para onde? Ele não responde, consentido, né? Quem cala consente. Portanto, e possivelmente, já para onde não sei, depende dele, daqui a uns dias eu estou com ele. Senhor, até para onde? Ele vai dizer sim ou não. Se ele consentir, não diz nada. Se ele não consentir, vamos dizer qualquer coisa. Está certo? Mas não é só por aqui que a festa se prepara. Longe, um longe que é também o das terras da imigração, os devotos do Senhor Santo Cristo começam a vivê-la com antecedência. E são muitos os que todos os anos aproveitam para cumprir o roteiro da saudade familiar e da devoção religiosa. Na manhã do sábado da festa, a imagem sagrada é levada do coro baixo para o quarto da roda, no mosteiro. É uma cerimónia íntima em que participam as religiosas e outras pessoas relacionadas com o convento e o santuário. É aí que o Senhor Santo Cristo é colocado no andor e lhe são postas a capa escolhida para a procissão e as joias com que sairá na sua caminhada triunfal pelas ruas de Ponta Delgada. Conserva os símbolos do suplício, mas é um Senhor ressuscitado e glorioso que os cristãos honram agora. Por isso o horto já não é de oliveiras, mas das flores mais mimosas que é possível oferecer-lhe. O triunfo da vida sobre a morte, bem simbolizado na policromia fascinante deste jardim do Novo Éden. Há inúmeras recordações que cada peregrino pode levar consigo, para além daquelas que ficam apenas na memória e que são com certeza as melhores. Talvez um prémio saído numa rifa comprada no bazar da festa. Mas os que vêm de fora das ilhas, de certo não perderão a oportunidade de matar saudades das lapas e outras delícias do mar. Os prazeres da vida podem ser breves, como o sabor do algodão doce, mas nestes dias não parecem. Tem que virar então. Já não tem mais ninguém. Os registros coados floridos com uma estampa do Senhor começaram por ser um meio de subsistência para as freiras que no século XIX abandonaram o convento devido às leis do liberalismo. Depois, estas obras de arte transformaram-se numa das mais apreciadas e mais comuns representações do Santo Cristo. Os romeiros são uma das tradições religiosas mais genuínas dos Açores. Estes homens que, percorrendo toda a ilha durante mais de uma semana, desafiam o comodismo, a indiferença moral e a anemia da fé, vêm aqui prestar a sua homenagem ao Filho da Virgem, a quem as romarias são especialmente dedicadas. Voltam a vestir os trajes de caminhada e penitência e assim apresentam ao Senhor o deve haver da religiosidade da ilha nas contas dos seus rosários.
de quantas dores, mas também de quantas imensas alegrias, depois de grandes provações, estes joelhos e estas lágrimas dão testemunho. Não se lhes pergunte, não se lhes peça, seja o que for. Cada uma destas pessoas é que sabe como sentiu e como sente o amor de Cristo. E nada tem tanto a aparência de sofrimento como um grande amor ou uma grande alegria. Mas se ele lhes falasse, talvez pudessem ouvir Jesus dizer algo semelhante a isto. Nos dias da tua aflição, pensaste: os meus pecados atraíram o desprezo do Senhor sobre mim, como um pastor que esquece os nomes das suas ovelhas e não reconhece os balidos dos seus cordeiros. Mas eu tomei sobre mim as tuas culpas, para que por todo ou sempre Deus não reclame nenhum dízimo de sangue. Vim a ti de mãos vazias e lavei os pés antes de serem trespassados, para que nem sequer o pó dos teus caminhos recebesse a afronta dos escravos do sacrifício. Salve Maria, Mãe Deus Filho, reclamado o vosso socorro, fosse por vós a mãe. Entrai, pecadores, por este portal sagrado. Todos os nossos atos, vividos com boa intenção, podem ser uma maneira de irmos ao encontro de Deus. Por isso, ao meio-dia de sábado, os bombeiros, os taxistas e os motociclistas passam em frente do mosteiro, no meio do alarido das buzinas e dos motores. E assim impõem a sua vida e a de muitos outros sob a proteção do Senhor. De súbito, há um rosto na multidão em que se fixam todos os olhares. E há quem tente perceber, pela expressão do Senhor, se ele vem triste ou não. Talvez os diferentes efeitos de luz, conforme ela incida na face da imagem, deem uma percepção diferente da aparência das emoções do Santo Cristo. Os olhos veem quase sempre o que a alma sente. É a projeção da mudança na tarde de sábado. A imagem sai do convento para a igreja, que foi elevada à condição de santuário em 1956. Mas não se limita ao breve trajeto entre uma porta e outra. Muitos milhares de pessoas querem vê-la de perto. Por isso, o percurso se faz dando a volta completa ao campo de São Francisco. Ouve-se pela primeira vez o hino do Senhor Santo Cristo, composto talvez em 1868 por Manuel José Candeias, mestre músico do batalhão de caçadores número 11. Aquela partitura simples, mas marcial, será repetida constantemente durante os dias da festa. Quando a iluminação se acende para o arraial, música e luz formam um conjunto de poder quase hipnótico.
Desde o ano 2000 que o senhor não fica a noite inteira na igreja do convento. São muitos os devotos que querem passar a vigília da festa com ele. Por isso, o reitor do santuário, Monsenhor Agostinho Tavares, decidiu que a imagem seria mudada para a igreja de São José, um dos maiores templos dos Açores. Aí é deixada a veneração geral a partir de 1h30 da madrugada. E cada um dos presentes, de certo, poderia rezar como Carlos de Foucault em Efraim. Concedei-me, meu Deus, a graça de vos consolar o mais possível esta noite, e não apenas eu, mas todos aqueles de quem podeis receber alguma consolação. Todos os vossos filhos, todos os homens. Às 5h é celebrada a missa. No final desta é tempo de irem chegando peregrinos vindos a pé em romagem, alguns de muito longe. Os que estavam na igreja cedem-lhes o lugar. A imagem do Senhor é mudada uma vez mais, agora para o adro da igreja do convento, onde será celebrada a missa campal, com a presença de muitos sacerdotes da ilha e de fora dela. Todos os anos há sempre convidados de honra, sacerdotes, bispos ou cardeais, que se distinguem pela sua ligação aos Açores ou apenas como referências de prestígio na Igreja Católica. No seu serviço de amor, as ilhas põem a sua esperança, diz o livro de Isaías. Contemplar convosco o Senhor Santo Cristo é uma graça. Ontem vi rostos absortos em preces de conter lágrimas. Seu sangue, e olhando benignamente para os dons da vossa Igreja, concedei que, celebrando com alegria este dia de festa, possamos levar a toda a humanidade a liberdade que Cristo nos conquistou, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
A procissão faz o percurso do primeiro cortejo, organizado por Madre Teresa da Anunciada em 1700, e que passou por todos os conventos femininos que havia na cidade. Ruas e varandas enfeitam-se com as melhores flores da época, numa profusão de cores garridas a que se junta o colorido das aparas da madeira pintada. Um tributo ao Senhor de quem tudo prevém e ao qual, neste espetáculo efêmero, se retribui parte dos dons da beleza, sempre renováveis em cada primavera, que Ele nos concede como sinal de esperança e do futuro. Freira, de certo, não terá imaginado que aquele primeiro passeio do Senhor Santo Cristo haveria de transformar-se nesta imensa manifestação de fé. Segundo a sua autobiografia, muito do que ela fez se deveu à inspiração do próprio Senhor, cuja imagem cuidava e com tanto desvelo. Desde a sua morte, em 1738, houve sempre uma religiosa a quem era destinada esta missão. E devido à grande fama de santidade de Madre Teresa da Anunciada, tem-lhe sido prestado um culto particular tão generalizado que justificou um processo de beatificação ainda em curso. No início do século XX, o Convento da Esperança foi casa de uma outra congregação, a das Irmãs de São José de Cluny. Tendo esta mudado de residência em 1962, o mosteiro foi ocupado pelas religiosas de Maria Imaculada, entre as quais estava aquela que se tornou um símbolo vivo da devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a irmã Beatriz Zuazola, zeladora da imagem até o ano de 2004.
Os principais representantes do poder civil, judicial, militar e da cultura contribuem também com a sua presença para a grandiosidade da procissão, que durante cerca de 6 horas percorre as ruas de Ponta Delgada. Possivelmente, alguns estarão ali apenas no cumprimento de um dever cívico, mas esse é igualmente um modo de prestarem uma homenagem de cidadania ao povo crente que acompanham no mesmo caminho percorrido pelo Senhor. Felizes aqueles que acreditam sem ver, mas os nossos olhos precisam de imagens como esta que nos lembram alguém que tanto nos amou e de multidões cujo exemplo de fé nos leva a confiar também. A dor acompanhada é menos triste, o amor partilhado é mais forte. Na procissão a gente vê as pessoas quando olham para o Senhor Santo Cristo, ou no fim da procissão, quando as pessoas passam à frente da imagem de Santo Cristo, a gente vê aqueles olhares. É um olhar em que nós sentimos na imagem de Santo Cristo, que representa Jesus, uma solidariedade, uma cumplicidade, digamos assim, um sentido de aliança com a nossa situação. É aí é que está a identificação, digamos, da história de um povo que sofreu, que teve que vencer dificuldades, que se identifica com alguém que também percorreu primeiro esse caminho e sobretudo, que dá um sentido, digamos assim, a esse sofrimento e a essa dor. À procissão do Senhor vêm todas as bandas de São Miguel, em serviço e homenagem, porque nenhuma recebe pagamento por esse ato de fé e fraternidade. Muitos dos que de outros modos adoram o Deus único, talvez aceitassem estar connosco numa oração ecuménica, embora as suas crenças não lhes permitam venerar o Santo Cristo. Um judeu poderia acompanhar-nos com um cântico de súplica do Salmo 139. Senhor, tu examinaste-me e conheceste-me.
Sabes quando me sento e quando me levanto. À distância conheces os meus pensamentos. Vês-me quando caminho e quando descanso. Estás atento a todos os meus passos. Vê se é errado o meu caminho e guia-me pelo caminho eterno. E qualquer um de nós seria capaz de rezar também esta belíssima prece árabe. Meu Deus, se me deres bens, não me tires a felicidade. Se me tirares a fortuna, deixa-me a esperança. Se me faltar a beleza da saúde, conforta-me com a graça da fé. Se eu te esquecer, peço-te, mesmo assim, nunca te esqueças de mim. O Senhor volta-se uma última vez mais para o seu povo para receber os olhares de adeus e os derradeiros aplausos antes de ser recolhido no coro baixo, onde até à próxima festa os crentes podem matar saudades da sua face de sofrimento redentor. Do livro do Gênesis. Deus disse: também vos dou todas as ervas com semente, assim como todas as árvores de fruto, para que vos sirvam de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu.
Na segunda-feira, são arrematadas as ofertas feitas ao Senhor Santo Cristo. O leilão decorre com o mesmo entusiasmo e os mesmos pregões das festas populares. Vocês dizem quanto dá por várias vezes? Se fosse cerveja, talvez. Quem lhe tiver o dinheiro tudo em 10 euros. Esta é também, ou talvez sobretudo, uma festa popular. Por isso, quem sabe cantar ao desafio honra a seu modo aqueles que continuam a entusiasmar-se com as suas cantigas. Se eu cantasse dessa maneira, eu não sairia de casa. Sem desviar o teu destino, era o povo, estás presente. Se não sabes, eu te ensino. Tu deves ser mais decente. Dei a palma ao hino para ires a ir contente. Caro Sebastião, JP Gonçalo prepara para si o maior show professor. Do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos seus descendentes. Tudo contaremos às gerações que hão de vir. As glórias do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Hoje, às 16h20, a partir do coração das festas, a mudança da imagem do Ecce Homo. Amanhã, às 10 horas, em direto para todo o mundo, a missa campal, presidida pelo Bispo do Porto. Às 16h20, a grande procissão. Ao final do dia, a recolha da imagem. A devoção e a fé na televisão que une todos os açorianos. Quando se fala em investimento, fala-se no futuro. Mas agora que o Banif entrou num novo ciclo, falamos, acima de tudo, em não deixar passar o momento. De 16 a 30 de maio, subscreva o aumento de capital Banif 2014 e não deixe passar o momento. Banif, a força de acreditar.
Boa tarde. Lisboa fala espanhol. Milhares de adeptos do Real Madrid e do Atlético de Madrid estão na capital portuguesa por causa da final da Liga dos Campeões. E o presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, anunciou há pouco que as fanzone onde estão concentrados os adeptos do Real e do Atlético estão autorizadas a transmitir o encontro em ecrãs gigantes. Mais logo, no Estádio da Luz, vão estar de um lado o Atlético, o campeão espanhol invicto nesta edição da Champions, e do outro o Real Madrid à procura do 10º título na prova. São esperadas hoje na capital 120 mil pessoas para assistir a esta final, sendo que apenas metade tem bilhete para o jogo. 8 mil agentes de segurança foram destacados para esta operação. O jogo só começa às 19h45, mas os adeptos começaram a chegar à Luz de manhã bem cedo. Por esta hora já há muitas centenas de espanhóis à volta do estádio. As portas abrem às 3 horas antes do jogo, mas a festa esta faz com muito barulho, João Pedro Mendonça. Falta de ritmo não há. De maio será analisada esta terça. Português contratado para ajudar a festejar. Não é que eles se calhar precisassem de moto e eu vou rodar, Filipe Partizan contra aqui destes adeptos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ha llegado hoy? Sí. ¿Tiene ticket y todo? No tenemos entrada. No tenemos entrada. Solo a disfrutar del ambiente. ¿Y cómo hacerlo ahora? A disfrutar del ambiente. Nos vamos allí a la plaza. Cerveza, bebida, refresco, cantar. ¿Cómo está el ambiente? Muy bien. ¿Bien? Muy bien organizado. Muy bonito, una ciudad muy bonita. ¿Habían estado en Lisboa? No. ¿De todo? No. Es la primera vez. ¿Por ahí? Sí, hemos venido un metro, hemos estado abajo al lado de... ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! Abajo en la plaza, bien. ¿Será la 10ª o no? Sí, ¿seguro? Claro. Seguro. Sí. La 10ª está aquí. Sí. La 10ª está aquí. Sí. Gracias. Obviamente entusiasmados com esta presença em Lisboa, sem bilhetes, mas não tinham sequer um ar preocupado com isso, à procura da 10ª na Champions, com um Atlético que gostava muito que fosse a sua primeira vez. A final da Liga dos Campeões transformou então Lisboa em capital ibérica por um dia. Por toda a cidade há sinais do duelo espanhol entre Real e Atlético. Há 120 mil adeptos, como lhe disse, na cidade, e fala-se castelhano em quase todas as esquinas. Muitos não têm bilhete para o jogo, mas querem viver de perto o ambiente que começou a aquecer ontem à noite. Lisboa ou Lisboa? A verdade é que na capital portuguesa, por estas horas, já quase não se percebe onde se fala a língua de Camões. É a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz e o futebol tem destas coisas. Mobilizou, vamos dizer que quase todos os madrilenos para Lisboa, e ainda que se saiba que a origem das línguas é a mesma. Vens para ver o jogo da manhã? No entiendo. No entendemos en portugués. Futebol é, sem dúvida, universal. Atlético de Madrid ou Real Madrid? Real Madrid. Madrid. A la Madrid. 1-3. 3-1. ¿Quién marca? Ahora Durán. Se no juega. Sí, juega. ¿Quién marca? Cristiano Ronaldo. Real ou Atlético, o certo é que pela primeira vez numa final europeia jogam dois clubes de uma mesma cidade e por isso Madrid é já campeã. E os espanhóis aqui em Lisboa, pelo menos antes do jogo, pouco ligam ao facto de serem adversários. Não há diferença de clubes, eles querem divertir-se hoje. Amanhã alguém tem de perder. Yo pagué $6.000 para estar acá. Desde Estados Unidos, Nuevo León, Luciana, hondureño. Yo soy fan del Madrid. Uma noite e madrugada sem qualquer incidente maior, mas a segurança vai ser apertada. Milhares de agentes da PSP estão destacados e pela primeira vez foi autorizado o uso de um drone equipado com 2 câmaras. Madrid está em Lisboa para o jogo logo às 19h45.